Pesquisadores e ambientalistas mundo afora tentam encontrar saídas para uma questão delicada: o uso de animais nas pesquisas científicas. Ninguém gosta de ver um bichinho sofrendo em nome da ciência. Mas a verdade é que muitos medicamentos, vacinas e tratamentos que hoje fazem parte da nossa rotina só existem porque passaram por estudos que envolveram animais. Graças a esse processo, doenças foram controladas e a expectativa de vida da humanidade aumentou muito nas últimas décadas. Na carreira da médica veterinária e pesquisadora da Fiocruz, Clena Sarges, as pesquisas com animais sempre estiveram presentes, mas o tempo todo com um olhar de: será que dá para melhorar isso aqui? A gente, quando é médico veterinário que atua com animais de laboratório, a gente se torna meio que um advogado dos animais. Então, a gente é o fiel da balança que está ali para preservar o bem-estar deles. De uns tempos para cá, esse ponto de vista se tornou foco das atividades da pesquisadora, e não só dentro do laboratório, mas também em um trabalho de educação que tem chegado a centenas de adolescentes e crianças. Neste episódio, a gente vai acompanhar mais um projeto que leva a ciência para perto da educação básica com o apoio da SBPC. Eu sou Raquel Cagliari e te convido a entrar comigo no Escape Room dos Biomodelos. Vamos saber como estudos de ponta feitos para encontrar saídas para a dependência das cobaias em laboratórios viraram as peças-chave de um jogo eletrizante que está fazendo a galera farmar aura por aí. Você não vai se arrepender. Bora lá! Ei, som. Som. Alô. O som da ciência. Um podcast da SBPC para ouvidos abertos. O som da ciência. A professora Clena Sarges é doutora em Ciências da Saúde e faz parte de um INCT, que é uma rede de cooperação científica. Esse INCT reúne pesquisadores e pesquisadoras de diferentes instituições dedicados a criar e aprimorar modelos 3D que são usados em pesquisas de investigação para combater doenças crônicas não transmissíveis. São inovações que, aos poucos, podem ajudar a mudar uma realidade que é bem antiga. Bem, essa história dos animais estarem envolvidos em estudos científicos vem de muito tempo, né? Desde antes da era cristã. A gente tem os primeiros relatos ali na Grécia Antiga do uso de animais para estudos de anatomia, né? E naquela época era uma coisa meio complicada utilizar corpos humanos, tinha uma questão de religião, de ética, né? E os animais, então, foram o fundamento para a anatomia humana, para estudos de anatomia humana. E logo depois também se percebeu que eles poderiam ser utilizados para reproduzir doenças que nós, humanos, né, somos acometidos. Então, no início, nós tínhamos muitas fazendas, né, principalmente próximas das universidades mais antigas na Europa, e se utilizavam os animais que eram criados nessas fazendas, principalmente animais de produção, né, aves, ruminantes, pequenos ruminantes, coelhos e até ratos também. Só que os ratos têm uma história um pouquinho diferente. Ao longo da história, os ratos foram sendo, digamos, aprimorados para serem usados nas pesquisas de forma mais eficiente. Hoje a gente tem inúmeras, milhares de linhagens de roedores que foram desenvolvidas a partir da engenharia genética, que são específicos para uso de estudos de doenças. Então, esses animais que têm linhagens são específicas para estudar determinadas doenças, eles têm no DNA deles uma parte do DNA humano que expressa uma determinada doença. Então, esses animais, eles são utilizados em menor quantidade, uma vez que eles já estão ali programados, digamos assim, geneticamente, para manifestar a doença que se quer estudar. E isso acaba sendo uma forma de redução do uso de animais em pesquisa. Acho que por aqui já deu para sentir que quando a Clena estudava veterinária lá em Belém do Pará, ela não tinha vocação para atuar nem no agronegócio, nem em pet shop. Pois é, os animais entraram na minha vida desde quando eu era criança, na verdade. Sempre quis ser veterinária e me formei em medicina veterinária, sempre fazendo os estágios voltados para animais silvestres e animais de laboratório. Então, eu fiz muitos
trabalhos mesmo na faculdade com animais diferentes, que não são tradicionais na medicina veterinária, né? O meu TCC foi com onça, por exemplo. O mestrado já foi com macaco. Então, assim, eu sempre gostei de animais diferentes, né? Então, assim, na verdade, todo mundo me pergunta por que eu optei em trabalhar com animais utilizados em pesquisa, sendo médica veterinária, porque todo médico veterinário quer salvar os animais, né? Mas também é um pouco disso, as pessoas não sabem. A gente é o fiel da balança que está ali para preservar o bem-estar deles, né? E principalmente lembrar aos pesquisadores que existem limites éticos para se utilizar os animais em pesquisas. Daí que vem, então, essa outra vertente do seu trabalho, que é pensar essa alternativa ao uso dos animais, né? Como é que essa procura se organiza? São 3 pilares que conduzem as práticas de quem realiza a experimentação animal. E esses 3 pilares são baseados na redução dos animais, no refinamento das práticas para a gente proporcionar um bem-estar aos animais e na substituição deles sempre que possível. Então, esse é um princípio que, na verdade, faz parte hoje da legislação mesmo aplicada à experimentação animal em vários países, inclusive no Brasil, né? E desde 2018, mais ou menos, eu comecei, na verdade, eu sempre trabalhei com o princípio dos 3 R's, né, como profissional. Os 3 R's que a professora fala vêm dos termos em inglês para reduzir, refinar, e o terceiro é de replace, ou seja, substituir. E sempre trabalhei com refinamento, com bem-estar, mas de 2018 para cá, particularmente, eu comecei a migrar um pouco da minha atuação dentro dessa área, pensando mais em produzir métodos alternativos, né, para fazer substituição e redução. Então, comecei a desenvolver com meus alunos métodos alternativos que utilizam tecnologias emergentes que pudessem ajudar essa atuação do princípio dos 3 R's na experimentação animal. Até inteligência artificial. Inclusive inteligência artificial. Acontece que, a partir de 2023, a professora Clena achou que esses debates e inovações não deviam ficar só no ambiente acadêmico. Ela já tinha um pé na extensão, inclusive com um projeto de participação feminina na ciência. E aí, por que não juntar as coisas numa linguagem que falasse com o público jovem? A divulgação científica é uma coisa meio que também está na veia do cientista, né? A gente quer que as pessoas entendam o que a gente faz. E eu acho que, além de dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente vem desenvolvendo, sobretudo a gente faz com que as crianças, os jovens, né, que estão aí formando a personalidade, né, formando uma consciência crítica, compreendam como que as vacinas, as medicações são desenvolvidas, como que as doenças podem ter uma solução. E aí eu pensei em fazer um escape room dos biomodelos justamente para a gente tocar nessa temática de por que se usa ainda animais no laboratório, né? E também falar dessa questão do refinamento, da redução, da substituição. E depois a gente começou a reproduzir nas escolas. Foi quando veio o edital da SBPC Vai à Escola e a gente aplicou e ganhamos, né, em 2024. O lance é que a equipe que constrói e monitora o jogo de desafios estilo Escape Room é formada principalmente por alunas do ensino médio. Então elas têm que aprender para poder ensinar. Aqui é uma sala de fuga, tá? Do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 3D. O objetivo do jogo eu vou entregar essas lanterninhas para vocês. Refinar, no caso, refinar os tratamentos para o animal não sentir dor. Agora, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem os posts. E no final tem o enigma, que no caso é uma pergunta. Vocês vão escolher uma resposta, vocês vão entrar em consenso. E a gente vai ver se está certo ou errado. É isso. Vocês podem começar, tem 5 minutos. Então, algumas meninas que a gente seleciona nas escolas públicas, elas recebem primeiro uma aula, né, do que a gente faz no INCT Módulo 3D. Depois disso, a gente faz uma imersão com elas de reproduzir aquilo para os cenários. E depois disso, a gente pega uma sala dentro da escola, customiza, né, em 4 ambientes e monta um circuito. E aí elas atuam como monitoras condutoras da atividade. Depois de concluída a circulação apoiada pelo SBPC Vai à Escola, o projeto seguiu adiante, fazendo sucesso. Esse ano, ele esteve pela 2ª vez no evento Ciência Aberta, uma baita feira promovida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas.
E quando eu digo baita, é baita mesmo. São 30 mil pessoas em 2 dias de programação aberta às escolas e ao público em geral. E a SBPC é a única instituição externa convidada a ter um stand lá dentro. Eu não sabia que o Brasil gosta tanto assim de ciência, porque eu em sala de aula, a gente vê os alunos sem perspectiva, né? Assim, como eu trabalho em periferia... Essa é a prof de Educação Básica, Maitê Mariano Demarque, que no sabadão estava visitando a feira com um grupo de bandeirantes que ela coordena como voluntária em São Bernardo do Campo. E aí quando a gente vê tanta gente assim gostando de ciência, eu fiquei bem surpresa. O Greg Gonçalves e a Lari Gonçalves fazem parte do grupo e também estavam na fila esperando para entrar no escape room. Eu gosto muito de tecnologia. Procurei mais engenharia, gosto bastante dessa parte. Parece que vai ser divertido. A gente tá ansioso, a gente tá com medo da gente ficar demorando muito, da gente não saber resolver, mas a gente tá na expectativa. A febre dos escape rooms chegou ao Brasil em 2015 e nas grandes cidades hoje tem imóveis inteiros dedicados a esse tipo de jogo. A lógica é que os participantes precisam resolver desafios para avançar pelos ambientes e conseguir encontrar a saída. Nos jogos comerciais, quem não resolve o desafio cai fora na etapa que for. No escape room dos biomodelos, todo mundo chega até o final. Mas a tensão e a diversão são as mesmas e na fila de espera rola até uma disputa sobre quem vai resolver os enigmas mais rápido. A gente vai terminar em 15 minutos esse escape room. Sim. As 4 salas escuras e bem decoradas abordam tópicos diferentes. A primeira é sobre os vírus e seus riscos, a segunda é sobre o uso de animais em pesquisas, a terceira é sobre alternativas de modelagem 3D para substituir o uso de cobaias na ciência e a última sala explica a programação de computadores para simular comportamentos do organismo, os chamados estudos in silico. Em cada uma das etapas, o grupo trabalha em conjunto para vencer os desafios propostos. Vamos lá, pessoal! 12 minutos da moção, gente! 12 minutos da moção ainda! De vacina matar. Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Abriu? Não, não é. Então não é essa? Não é. Achei! Aê! Na saída, os participantes são convidados a fazer a sua avaliação da atividade em um painel e eu aproveitei para pedir umas avaliações também. Do Greg e da Lari, que você já ouviu antes deles entrarem no jogo. É um jeito interativo, né? Acho que sempre aulas mais interativas são mais legais e mais fáceis de se entender do que se só explicar assim, em uma brincadeira junto. Eu concordo com ele, eu acho que é o jeito lúdico de explicar as coisas, principalmente coisas que teoricamente eu acho que seriam muito mais difíceis de se entender, de uma forma lúdica faz que todo o público tenha acesso a essas informações novas. Vocês já sabiam que a ciência estava atrás disso assim e que já tinha essas alternativas que eles mostraram ali? Desse jeito não, foi bem diferente do que eu imaginava que seria. Eu não sabia que estavam produzindo órgãos artificiais ou esse chip que testava, eu não fazia ideia. Se a ciência conseguir esse modo de encontrar um jeito melhor de não usar mais animais, eu acho que é um grande avanço para a humanidade. Da Ana Beatriz, que veio de Hortolândia com um grupo de amigas. Eu achei legal a ideia do escape room, porque eu nunca tinha ido no escape room, mas sempre quis ir. E é muito legal, é bem, 3 minutos para fazer tudo, e aí você tem que correr e conseguir. E vocês conheciam, no geral, assim, os trabalhos que a ciência tem desenvolvido para tentar substituir o uso de animais nas pesquisas? Não, esse último do computador eu achei muito legal, que, eles não precisam usar nada, só o computador para simular as coisas, e achei muito da hora. E do Sócrates Duarte, que veio de Santa Bárbara do Oeste e passou pelo escape room com o filho, Benjamin. Eu sou da área civil, né? Então a ideia de ter um BIM, que a gente chama nas ciências, para simular o corpo humano, eu achei bem interessante. Eu sei que é um processo muito longo, porque é muito individual e aí tem muita coisa ainda para se descobrir, né? Mas eu acho que é um caminho que vai ser bem legal, bem interessante. Legal, da hora. É. Você divertiu no escape room? Muito. É? Até farmei aura. Ah, é? Se você não anda com o pessoal do 5º ano, vale explicar que farmar aura era a avaliação máxima no ranking do escape room. A expressão vale para dizer que a pessoa fez algo marcante, nesse caso que ela participou, curtiu, entendeu tudinho. Escuta só. O som da ciência. No Ciência Aberta, o stand tem o apoio logístico da SBPC.
E lá dentro, além da professora Clena, quem recebeu os visitantes foram a estagiária Gabriele Moraes, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo, junto com a Maria Juliane Nascimento e a Fabiane Melo, que estão no ensino médio. Entre um atendimento e outro, a Fabiane contou como tem sido participar do universo da ciência. Sou bolsista do INCT 3D Model, estou no 2º ano do ensino médio. Tipo assim, eu tô tendo um leque de conhecimento maior do que eu achava que tinha. Por exemplo, a gente mora na comunidade, né, dentro da favela. E aí, quando a gente tem uma oportunidade de conhecer o mundo afora e ver que não é só aquilo ali, a gente fica apaixonada, a gente fala, gente, não acredito que existem outras coisas. Existe um mundo diferente, não é só aquilo ali, aquela bola de neve, entendeu? E eu fiquei apaixonada e eu sei que eu vou vencer, eu vou vingar também, daqui a pouco é eu aí, a formada, entendeu? E eu fiquei apaixonada. Descreve pra mim o que tem aqui na sua sala. Então, tem vírus, né? Eles foram feitos de isopor, bolinhas de isopor também. Tá bem legal, as meninas me ajudaram também, a Clena, tudo mais, me ajudaram a pintar. A gente teve um trabalho, tá, gente? Então valorizem. Uns painéis aqui explicando um pouquinho sobre cada vírus. E tá bem legal, gente, tá bem legal. As outras salas também estão maravilhosas. E agora para você poder passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Multiplicar isso. Então, eu acho que é muito necessário a gente saber um pouquinho sobre tudo isso, porque tá no nosso dia a dia. Então, eu acho que quando a gente pesquisa, cria um interesse sobre, é até melhor pra gente, porque às vezes é muito sobre vírus. A gente aprende a se prevenir, aprende a se cuidar. Ensina as outras pessoas também, porque a gente tem um conhecimento, entendeu? Às vezes você não precisa saber muito. Um pouquinho ali já ensina uma outra pessoa e que talvez crie um interesse na cabeça das pessoas. Porque eu tô gostando muito, eu não conhecia. Pra mim era coisa difícil, porque na escola, por exemplo, a gente fala, coisa difícil, não sei o quê. Mas a gente chega aqui e a gente vê que são coisas fáceis, se a gente praticar sempre, a gente vai pegar um pouquinho de cada, entendeu? Além de tanta informação nova compartilhada com centenas de visitantes, a oportunidade de atuar como bolsista do INCT e de fazer a mediação do Escape Room no evento em Campinas abriu para Fabiane um novo horizonte. E aqui eu não estou usando nenhuma metáfora, não. É que para chegar do Rio de Janeiro, onde ela mora, até Campinas, para o Ciência Aberta, ela pôde andar, pela primeira vez, de avião. O que passou na sua cabeça quando você olhou para baixo naquela janela? Eu fiquei muito feliz, eu não tava acreditando que eu tava vivendo aquela experiência, porque, tipo, a gente, quando tem muita oportunidade assim, de viajar de avião, de conhecer novos lugares, quando a gente vai a primeira vez, é uma experiência única e só a gente sabe o que tá dentro da gente, entendeu? E eu espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade, entendeu? Porque, gente, quando se vive não quer parar mais. Ainda mais quando é uma coisa boa, que vai agregar no nosso futuro. Ajuda a gente a ter um ponto de vista diferente. Um ponto de vista diferente. Às vezes, tudo que é necessário para chegar a inovações que vão transformar vidas, para achar novas saídas. Se você tiver interesse em fazer o jogo de Escape Room na sua escola, o projeto detalhado está disponível no site do INCT Model 3D. O link está na descrição desse episódio. Obrigada por chegar com a gente até o fim desse Escape Room. Eu sou Raquel Cagliari e este podcast é produzido em parceria com a equipe de comunicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fale com a gente pelas redes da SBPC ou direto pelo e-mail osondaciencia@sbpcnet.org.br. No próximo episódio, a gente segue conhecendo projetos apoiados pelo programa SBPC Vai à Escola. Até lá! Você ouviu O Som da Ciência. Um podcast da SBPC para ouvidos abertos.